Bom dia. Bom dia. Alguém me ouve, hein? Ô, Beatriz, está me ouvindo, Beatriz? A gente está te ouvindo sim, professor. Olha, você falando comigo. Ô, Beatriz, eu consegui colocar para gravar isso aqui ou não? Você consegue ver daí? Tá gravando. Tá? Tá gravando já. Tá bom. Que voz bonita, hein, Beatriz? Não é a Beatriz que tá falando, não. É a Aqui tá Gabriela. aparecendo só a Beatriz aqui. Quem que tá falando? Ah, tá. Quem? A Gabriela. E por que você fala assim, Gabriela. Gabriela? Por que você fala assim, toda tímida? O que Tá acontece? falando. Você é muito tímida? Você é? Sou, professor. Sou muito tímida. Eu sou. Meu Deus do céu. Mas e aí, como é que faz? O pessoal tá na aula lá, né? Não tá me vendo aqui, a gente conversando, tá? E a Beatriz, a Gabriela sumiu. Oi, desculpa, minha internet tá bem ruim. É, mas é normal. Aqui também mostrou alguma coisa instável. Então, a senhora é tímida, Gabriela. Tá bom, tá bom. Fazer o quê, né? Eu também sou. Você acredita nisso ou não? Desculpa, travou. Se você falou Será que alguma não é coisa, a eu não minha ouvi. internet, não? Será Eu que não é a minha? sei. É porque a minha internet tá um pouquinho ruim também. É. Mas agora você está me ouvindo melhor? O Thiago, está ouvindo, Thiago? Eu acho que pode ser a minha internet, então. Thiago, está me ouvindo? Tá, Thiago? Então vamos lá. Será que a gente pode começar ou não? A Gabriela falou que eu coloquei para gravar, Thiago. Eu coloquei para gravar aí? Então vamos embora. Tem bastante gente participando ou o pessoal está na outra aula ainda? Ô, Thiago, você não quer falar comigo, Thiago? Oi, professor, bom dia. Olha, a Gabriela com uma voz maravilhosa, o cara parece com voz de locutor. Tá bom, bom dia, bom dia. Então, vocês estão me ouvindo bem, né? Será que a gente pode começar? Você que manda, Tiago. A Gabriela também, a Beatriz também. Podemos? Moçada, semana passada eu falei para vocês que a última parte do livro de vocês, se vocês forem observar, é uma parte de sociologia aplicada. Quer dizer, como que tudo que nós falamos até agora, não sei se você conseguiu absorver bem, até por conta dessa pandemia, esse ensino remoto faz a gente se distrair bastante, mas a ideia da última parte do livro que eu acho muito legal é a gente aplicar, né? Aplicar. Então, eles colocam lá no último momentinho do livro de vocês olham
algumas questões para você verificar como é que cai no Enem, como é que cai no vestibular. E na semana passada eu fiz algumas com vocês, mas o tempo foi muito curto, não conseguimos completar, né? Então, eu queria mostrar para você mais algumas questões. Eu fui buscar uma questão muito bonitinha, até por conta do que nós estamos vivendo nos últimos... Aliás, estamos vivendo e vamos, no domingo, concretizar isso daí. Essa questãozinha que eu fui buscar do Enem em 2007. Eu acho muito legal. Mas vamos lá. Na semana passada, nós fizemos algumas questões e eu estava recordando com você o Karl Marx. Não sei se você lembra, eu falei assim, o Karl Marx é aquele do materialismo histórico, é do materialismo dialético, que fala que nós só temos duas classes sociais, é um grande crítico do capitalismo. Dos 4 sociólogos clássicos, que a gente tem que saber obrigatoriamente, o Marx é o único revolucionário, Kant não é um revolucionário, Durkheim é a mesma coisa, o Weber também não, mas o Marx é o único que propõe uma teoria e propõe uma prática, que seria a derrocada do modo de produção capitalista, propondo o modo de produção socialista. Então, ele fala da mais-valia, que nós falamos, ele fala da infraestrutura, da superestrutura, de modos de produção, de ideologia, de duas classes sociais, né? Seria a burguesia e o proletariado, um grande crítico do capitalismo. E aí, não deu tempo, mas eu estava tentando, vou fazer isso com você, lembrar um pouquinho do outro clássico nosso, que é o Weber, o Max Weber. Não sei se vocês se recordam, que é aquele que fala, entre outras coisas, ele também é alemão, ele fala, entre outras coisas, da história explicar tudo. Então, ele é do método compreensivo. Vê se você acorda um pouquinho aí. Ou seja, a história explica tudo. Eu acho, particularmente, que ele tem razão, até porque eu adoro história. Agora, ele fala, de certa forma, em algumas coisas, como, por exemplo, ele vê do desencantamento do mundo, que o avanço, né, dos conhecimentos, da tecnologia, acaba esse avanço gerando para nós um certo desencantamento, né? Com relação às coisas. Ele fala, por exemplo, em tipo ideal, ele fala em classes sociais também, situações de classe, e mais, principalmente o Weber, eu queria que se guardasse só isso para o ano que vem, ele faz na obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele faz uma avaliação de como que o calvinismo, né, na Reforma Protestante, como que o calvinismo trouxe uma ética que não existia no capitalismo, falando em lei da predestinação, valorizando o trabalho, fazendo uma condenação ao ócio, ao prazer, ao lazer, mas, principalmente, o grande mote do Weber é a ação social, né? Que seria toda ação individual dotada de sentido. Eu cheguei a comentar isso com você semana passada. Ou seja, é toda ação que leva em consideração o outro, que é o que move a sociedade, segundo ele. Então, ele, por exemplo, fala assim, uma ação social é toda ação individual dotada de sentido. E na semana passada eu falei para você, usei o exemplo dele. Se eu abrir um guarda-chuva para me proteger, não é uma ação social. Mas se eu abrir um guarda-chuva tentando proteger, por exemplo, a Gabriela, aí já é uma ação social. Eu não sei se quem está me ligando aqui, não sei se é do colégio, quer falar alguma coisa. Espera aí. Oi? Oi, Juliana. Já? Não é 9h30? Já, estamos aqui. Ixi. Já estamos aqui, eu, Thiago, Beatriz, que está me aparecendo, a Gabriela. Tá bom, linda. Obrigado. Ô, Thiago, você está me ouvindo ainda, né? Desculpa, caiu aqui. Está me ouvindo? É porque a Juliana falou que o pessoal lá da sala não está conseguindo acessar. Será que eu tenho alguma coisa que eu não fiz de certo? Ou está tudo certo? O procedimento é esse mesmo? Tudo certo. Está tudo certo, Thiago? Tá? Então tá bom. Vocês estão me ouvindo bem ainda, né? Se vocês quiserem abrir o microfone aí, vocês abram, tá? Mas aí, ele estava falando de ação social, que é toda ação individual dotada de sentido, ou seja,
toda ação que leve em consideração o outro, que é o que move a sociedade. Mas não é para você se preocupar agora, só fica com esse conceito, né? Mas ele chega a falar em formas de ação social, vamos dizer assim, né? Quando ele fala, por exemplo, assim, a afetiva, que é aquela movida mais pela emoção, né? Então, eu acho que eu dei um exemplo. Se por acaso eu, por exemplo, não admitir determinado erro para ser aceito por vocês, na verdade, não é uma ação racional, mas eu estou muito preocupado com o conceito que terão de mim. Então eu rejeito, falo, não errei, não errei, com medo que pense alguma coisa erroneamente de mim. Então, seria uma ação social que ele chama de afetiva. Estou dando um exemplo. É aquela que não é racional, né? Eu ajo sem ter uma razão clara na minha mente, mas é como se eu, de repente, me manifestasse tentando evitar alguma coisa, né? Ou então, por exemplo, eu vou comprar aquele sapato que eu falei para você, porque aquele sapato que eu falei para você, que acende e apaga quando a gente comprava quando era criança, mas eu estou sendo levado pela emoção, né? Mas ele fala também de ação social tradicional, né? Então, por exemplo, você usar o Réveillon, no Réveillon, por exemplo, branco, né? Você nem pensa por quê, mas todo mundo usa, né? Então, seria uma tradição. E ele chega a comentar também de uma ação, agora, não só afetiva nem tradicional, mas racional em relação, por exemplo, a valores, né? É orientado, segundo ele, para algum valor. Por exemplo, se eu fizer alguma assistência, olha, o Rodrigo apareceu. Se eu fizer uma assistência religiosa, na verdade, eu estou fazendo uma assistência religiosa de forma racional, em razão, por exemplo, vou proteger algumas crianças no orfanato. Quer dizer, é um valor que eu dou para a vida, né? E uma ação racional a finalidades seria, por exemplo, eu estou estudando com a finalidade de passar no vestibular, mas eu sei que eu tenho concorrentes. Então, eu sempre tenho que levar em consideração o outro. Então, a ação social é toda ação individual que leve em consideração o outro. E eu coloquei aqui uma questão que eu acho muito bonitinha, moçada, porque eu não sei se você sabe, quando você vai se lançar candidato, né, existe, na verdade, todo no mundo moderno, um esquema, né, para que, na verdade, você viabilize alguma candidatura. Eu vou explicar. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas o Lula, ele tentou ser presidente algumas vezes. O Lula, né? E ele não estava conseguindo. Ele perdeu para o Collor, perdeu para o Fernando Henrique Cardoso, ele não conseguia. E, de repente, deve ter chegado para ele, fizeram um estudo de marketing e falaram o seguinte: parece que você não decola. Por quê? Porque a barba do Lula era bem grossa, né? Bem ríspida, pouco suave. E aí o pessoal fala assim: que o pessoal, na verdade, acha a tua barba muito pesada. As suas orelhas são orelhas de abano. Você é muito agressivo na fala. Olha que coisa interessante. E aí, de repente, o marketing falou assim: suaviza a barba, arrume os seus dentes. A orelha não vai dar para consertar, mas, na verdade, fale de forma mais branda. Fale Lulinha, faz de amor. Quer dizer, fizeram estudo do porquê que, na verdade, ele tinha dificuldades para ser eleito e, de repente, ele conseguiu. Acho que ajudou. Alguém conhece, por exemplo, o Raul? Se alguém quiser abrir o microfone e falar comigo. Alguém conhece o Raul, deputado? Foi deputado federal por muitas legislaturas por Londrina, Cambé. Não conhece o Raul? Né? Ele fala em reforma tributária. Hoje ele não é mais deputado federal, não conseguiu a última vaga, mas foi por 7 legislaturas, deputado federal. E o Raul, ele sempre teve uma quantidade de votos muito interessante, mas aí ele começou a declinar. E aí, ele, muito preocupado, contratou uma agência e a agência falou assim: olha, vamos fazer uma pesquisa, por quê? E aí, a resposta foi muito significativa. A gente não está votando muito no Raul porque ele se esconde atrás daquele bigode, ele tinha um bigodão, né? Bigodão. E aí, a pessoa falou assim: raspa o bigode. Ele raspou o bigode e voltou a ter uma significativa votação.
Moçada, ninguém faz nada no escuro. Aí tem essa questão linda, vê se você vai entender, moçada, por mais chato que possa parecer, que por trás das disputas que os candidatos travam pela preferência do eleitorado, há sempre uma minuciosa carga de informações. Perto das eleições, os concorrentes debruçam-se sobre gráficos, planilhas, tabelas de preferência de voto, buscando descobrir quais as tendências dos eleitores. Pesquisadores, escondidos atrás dos vídeos espelhados, acompanham as conversas. Para eu não ler, ficar lendo isso, o que ele está querendo falar na questão é assim: eu preciso fazer uma campanha e preciso saber o que o eleitor deseja. Então, o que os profissionais normalmente fazem? Fala a questão. Você coloca, na verdade, uma série de pessoas atrás você coloca algumas pessoas numa sala, né? Uma sala, eleitores comuns. Aí você coloca ali uns 2, 3 pesquisadores que, na verdade, parecem ser eleitores comuns, e alguém começa a incitar alguma discussão. Dá lá um refrigerante, um bolinho, e vamos discutir para deixar todo mundo mais tranquilo. Só que ninguém está vendo, mas através de um espelho, né? Quer dizer, de um vídeo espelhado, outros pesquisadores estão acompanhando as conversas. E aí os caras vão ouvindo, a gente quer um candidato que seja honesto, que não tenha participação político-partidária, que não tenha nenhuma mancha, e que fale assim ou fale assado, os caras vão anotando. Aí chega para o candidato, que encomendou a pesquisa, e fala assim, olha, o que o eleitor quer, a tendência dele é querer isso. E aí, então, nós vamos fazer uma campanha em cima do que os eleitores desejam. É muito fantástico. Então, é isso que fala a questão. Agora, se você for ver aqui, ele fala assim, a explicação do modelo de pesquisa que aparece no texto que eu falei para você, principalmente na teoria de Weber, é uma explicação onde eu vou fazer uma campanha eleitoral baseado naquilo que o eleitor deseja como candidato. Ele quer comprar aquele tipo de candidato. Eu ouvi no bate-papo que foi traçado. Então, se você for olhar, uma campanha dessa é uma campanha recheada de ação social. Tá certo? Eu vou montar uma candidatura a partir daquilo que aquela discussão disse para mim. Então, eu estou levando em consideração outra. Eu vou agir na minha campanha levando em consideração o que o eleitor deseja. Não é fantástico? Como no caso do Lula. Olha, a barba tem que ser mais amena. Olha, os dentes têm que estar melhor. Você não pode ser tão agressivo. Então, eu estou levando em consideração o outro para fazer a minha campanha eleitoral. Então, é ação social. Então, a utilização dessa teoria indica o quê? Os pesquisadores pretendem investigar as funções sociais das instituições. Eu não vi os caras discutindo sobre igreja, sobre Estado. Eles querem ver o que o eleitor quer. Eles querem pesquisar o proletariado. Ninguém falou em proletariado. O Enem, ele mostra no contexto, no texto da questão está a resposta. Ninguém falou em proletariado. Analisar os aparelhos repressores do Estado. Eu não vi, só colocou um monte de gente ali, vamos discutir. Estudar a psique humana, ou o pessoal quer pesquisar através dessa prática os sentidos e os significados recíprocos que orientam os indivíduos na maioria de suas ações e que configuram as relações sociais. Quer dizer, eu vou pesquisar o que o eleitor deseja para que isso oriente a minha campanha. Então, eu estou pesquisando sentidos e significados recíprocos daquilo que o cara quer e o que eu quero, ou como eu vou agir para ganhar a eleição. Alguém entendeu? Rodrigo, você está triste, Rodrigo. Está triste, cara. Ah, meu Deus, fala comigo aí, meu. Estou me sentindo sozinho. De novo aí, estou no terreiro. Entenderam a questão? Mas que desânimo desses caras, hein? Meu pai do céu. Gabriela, você está me ouvindo ainda, Gabriela? O pessoal lá da sala, será que conseguiu acessar? Vai tomar banho. Alguém pode falar comigo?
Abre esse microfone, Posso? fala. Deixa eu ver quem vai falar. Nossa, eu acho que eu estou tão deprimido, eu estou ficando deprimido, daqui a pouco, eu acho que depois desse encontro, eu acho que eu vou me matar. Tiago, está me ouvindo ainda, Tiago? Você está me ouvindo? Alguém me ouve? Eu espero. Vai tomar banho. Ah, meu pai, ninguém fala comigo. Mas estão me ouvindo? Beatriz, está me ouvindo? Dá um sinal. Ah, meu pai. Vai ou não vai? Bom, eu não sei se eu estou sendo escutado, então. Está ouvindo, Rodrigo? Faz assim, pô. Ô, que saco. Vamos lá, ó. Que saco, hein? Não fala mesmo, que vergonha, tudo morto. Olha lá, moçada. O Rodrigo falou na última aula que não gosta de futebol. Fala comigo, Rodrigo. Abre esse microfone. Você gosta de Eu futebol? estou falando, professor, você está escutando. Eu não. Eu não estou, Rodrigo. O que está acontecendo, será? Não, é que você está Agora eu escutando tô. agora? Agora eu É tô. que, é que a gente estava falando até agora. É Esse que mesmo? você não estava Então, escutando. desculpa, eu não estava ouvindo, não. Aí eu estava falando assim, esses caras morreram. Mas desculpa. Vamos lá. Ó, vou fazer mais uma. Tá? O Rodrigo falou que não gosta de futebol, o Thiago falou que não gosta de futebol, a Beatriz deve gostar, sei lá. Mas olha que legal essa questão. Por meio de uma partida de futebol, é possível idealizar a imagem do que uma sociedade busca para si. Futebol é lindo, viu, moçada? Olha, é muito lindo, é muito. Eu adoro futebol, acho muito legal. Sociologicamente, é um esporte maravilhoso. Outro dia nós comentamos sobre futebol, numa aula remota, né? O que ele representa. É o industrialismo, é a sociedade capitalista indo para a caça, se defendendo através do goleiro. Tem muita relação com a nossa sociedade. E um simples lance nos faz reagir. O resultado de uma partida pode provocar discussões acaloradas, uma marcação errada do juiz pode deixar a gente brabo. Agimos socialmente quando, por exemplo, procuramos empurrar o time na busca pela vitória. Lá não. Quem gosta de campo de futebol, eu vou sempre. Quando queremos o melhor para a equipe. No futebol, pode-se reconhecer o esforço de um jogador, apontar falha em outro. Olha lá. Agimos e agimos. Futebol é uma experiência no mundo real. Olha que lindo isso. Imperfeito, por vezes injusto, mas apaixonante para muitos como eu. Uma paixão que nos socializa. Quem vai para campo de futebol percebe, por exemplo, que em arquibancada não tem pobre, não tem rico, é torcedor. Ele nos socializa e nos faz ignorar, mesmo que por momentos passageiros, as classificações sociais. Ixi, classificações sociais. Uma paixão tal maravilhosa e muitas diferenças desaparecem no sentimento que se tem pelo time do coração. Considerando, de novo, Weber, o texto e tendo como base os estudos de Weber, aquele que fala de ação social, pode-se concluir corretamente que também é do Enem, o estímulo que transparece na ação social identifica o seu sentido. Isso porque na ação social o indivíduo age levando em consideração a resposta ou reação dos outros indivíduos. É boa essa? A ação social identifica um sentido. Aliás, ele nem precisa falar isso. Toda ação social é uma ação dotada de sentido, que leve em consideração o outro. Eu levo em consideração se o jogador está jogando mal, eu xingo. Se o juiz apitou algo errado, ao meu ver, eu também faço a mesma coisa. Se há um gol, eu me solidarizo com um companheiro de torcida, mesmo não conhecendo. Então, esse estímulo identifica um sentido. Eu estou levando em consideração o que está acontecendo no campo, como está reagindo a torcida, como está apitando o juiz. Isso porque o indivíduo, na ação social, ele leva em consideração o outro, a resposta do outro, a reação do outro. Está certo isso? Eu abro o guarda-chuva, se for para mim, não é uma ação social. Se eu abrir para a Beatriz,
é uma ação social, que eu estou levando em consideração o outro. Se eu escrever uma carta... Oi, fala. Quem ia falar? Eu não estou ouvindo. Se eu escrevo uma carta para alguém, é uma grande reação, ação social, que vai gerar uma relação. Porque eu escrevi uma carta, tá instável, aí eu escrevi uma carta, por exemplo, a Juliana, eu levei em consideração a Juliana. Isso vai gerar uma relação, porque alguém vai pegar essa carta e vai classificá-la nos Correios. Alguém vai levar a carta para a Juliana. A Juliana vai ler. Olha que relação fantástica, mas eu agi levando em consideração a Juliana. Então, porque as relações estabelecidas em eventos como a partida de futebol impedem que se compartilhem emoções. Imagina, a gente está falando exatamente o contrário. A gente xinga. Uma partida de futebol permite observar que os interesses coletivos de uma sociedade estão sempre acima dos interesses das ambições individuais? Não! Porque eu quero que o meu time ganhe. Se ele ganhar, eu vou ficar feliz individualmente também. Dentro de uma perspectiva simbólica, uma partida de futebol especifica a significância das hierarquias sociais. Não, ele está falando que pobre, rico, judeu e cristão é tudo igual em partida de futebol. Olha o que o texto falou. E ao estabelecer relações sociais de um evento esportivo, como o futebol, as diferenças sociais acentuam-se. Não. Moçada, eu conheço gente de grana que vai no meio da Gaviões da Fiel. Eu, por exemplo, prefiro ficar no meio de uma torcida mais popular do que ficar, por exemplo, num lugarzinho reservado, porque não me traz uma emoção muito grande. E é isso que a questão fala. É mesmo. Que tristeza, né? É uma ação social, que eu estou levando em consideração o outro. Há alguma questão? Esse lema ordem e progresso da bandeira do Brasil... Ô, João, fala. Eu acho que é mesmo. João. É sim, porque, ele está exatamente falando isso. Eu estou agindo e, na verdade, eu estou levando em consideração o que está acontecendo, o que os jogadores estão fazendo, o que o juiz está pitando, a comemoração da minha torcida. E nem, moçada, que você vai fazer, repito, a resposta ela está no próprio enunciado. Tá bom? Ainda naquele capítulo lá de Sociologia Aplicada, quem que, na verdade, te lembra quando você vê o lema da bandeira do Brasil, ordem e progresso? Quem que... Conte, Rodrigo. Boa, João. Porque você lembra, por exemplo, do Conte, ele é positivista. Ele é um clássico, é o primeiro que nós vimos. É aquele que fala, por exemplo, que é positivo o que é explicado pela ciência. Então, ele chega a falar em 3 estágios da explicação das coisas: o teológico, que ele não admite, né? O metafísico, mas para ele é positivo o que é explicado pela ciência. E o Comte, aquele francês que não gosta de sobressaltos, né? Não sei se vocês lembram disso, ele concebia as ciências, né? Concebia as ciências como a possibilidade de previsões do ser humano, né? A ciência seria tudo se usada em favor do ser humano, né? Maravilhoso, altamente cientificista. Só que ele falou em dinamismos sociais, né? Não sei se você lembra, o princípio que ele chamou de estático e o princípio que ele chamou de dinâmico. O estático é o da ordem. Toda sociedade tem que ter leis, um Estado, regras claras. Estaria no princípio que ele chama de estático, de ordem. A partir do momento que essa ordem está estabelecida, se essa sociedade, com regras, com conceitos claros, com uma Constituição, com um governo constituído, se essa sociedade, em ordem, se industrializar, urbanizar, ela poderia entrar num princípio dinâmico, que é o dinâmico, para ele, o princípio mais interessante. Ele exalta o dinâmico, as sociedades industrializadas, urbanizadas. Mas ele, apesar de exaltar o dinâmico, ele valoriza o estático, porque sem ordem não se conseguirá, segundo ele, chegar a uma evolução industrial, tecnológica e urbana, né? Então, vamos lá. Isso, aparecer aqui 10 minutinhos.
Olha o lema da bandeira do Brasil. Positivista. A bandeira do Brasil, ela foi criada em 1891, 19 de novembro, era feriado no Brasil. Ela, não sei se você sabe, eu falei assim, era para ser uma bandeira com listras, verde e amarela, mas os caras pegaram o brasão imperial, tiraram e colocaram esse lema positivista, né? Muito baseado aí pela defesa do Conde, etc. Mas o lema da bandeira do Brasil, o UEL, tá? Ordem e progresso, indica forte influência do positivismo na formação política do Estado brasileiro. Ele pede para você assinalar a alternativa que apresenta as ideias contidas nesse lema. Ordem e progresso. Será que indica a crença na resolução dos conflitos sociais por meio do estímulo à união, à coesão social e à evolução natural da nação? Ordem. Parece que crê na resolução dos conflitos sociais por meio do estímulo à união. Ordem, para que a gente evolua naturalmente. Ordem e progresso. É boa essa? Ou esse lema? Ele tem como ideia os ideais de movimentos juvenis? Não sei. Uma denúncia dos laços de funcionalidade que unem as instituições sociais, igreja, Estado, família, e garantem privilégio dos ricos? Esse lema mostra para você ideal de superação da sociedade burguesa, eu quero acabar com o capitalismo, uma negação do governo, do Estado, e da harmonia da hierarquia social? O que você colocaria nessa primeira questão de sociologia que apareceu no vestibular da UEL? Quando a UEL instalou, né, no seu programa, contemplou sociologia, foi a primeira questão. Ordem e progresso. A ideia de que tudo vai ser resolvido pela união social, e isso vai fazer a gente evoluir naturalmente. Ordem e progresso indica algum movimento juvenil. Ordem e progresso denuncia Estado, igreja, família, escola, que garante privilégio de rico. Ordem e progresso indica ideal para você acabar com o capitalismo, com a sociedade burguesa. A ordem e progresso, esse lema, parece negar o governo, o Estado, melhor, gerenciado por governo. O que você colocaria? Eu espero. Vamos lá, moçada. Te vejo uma vez por semana. E agora? Está me ouvindo ainda? Agora voltou. Voltou? O que será que está acontecendo, né? Agora, Agora vocês estão na frente da minha questão. Como é que eu faço para tirar vocês daí? Vixe! Olha só. Agora apareceu todo mundo. Vou de novo aqui. Vamos lá. O que vocês colocariam, moçada? Que alternativa, João? É a A. É essa daqui, ó. Eu quero resolver as coisas com ordem para progredir. Olha o Tiago abrindo Eu diria a essa boca. letra A. Olha lá, funcionando. eu acho. É a A, João? Não sei se vocês estão aproveitando alguma coisa. Agora, vocês lembram, só para fecharmos, que o Durkheim, ele também é positivista, ele é francês, mas eu não sei se vocês lembram, o principal estudo do Durkheim é a respeito dos fatos sociais. Fato social normal e patológico. Por exemplo, nós vivemos hoje com a pandemia, segundo o Durkheim, estaríamos num momento patológico? Você tendo aula virtual, usando máscara. Estaríamos. Patológico? Aham. Sim. Agora, se ele perdurar, continuarmos usando máscara, distanciamento social, medo do outro, passando álcool gel, perdurar, vai virar normal. Concorda com isso? Patológico, ele não impede o avanço da sociedade. É um momento excepcional, que ele chama de doentio, patológico. Né? Mas ele, ao perdurar, ele passa a ser normal. Então, ele fala em fatos sociais.
Ele fala, moçada, que os fatos sociais, eles vêm pela coerção. Quando a gente nasce, as regras da nossa sociedade estão prontas. Se você não agir, levando-as em consideração, a sociedade vai te punir. Todo mundo leva a uma generalidade, você pode não concordar. Nós somos educados para seguirmos. Então, o fato social normal, ele apresenta, se você não o levar em consideração, algumas sanções. Patológico é eventual. Não sei se você se recorda. As formas sociais mais gerais constituem, para Durkheim, vai acabar nosso tempo, o estado normal da vida social, que é geral. As formas sociais mais gerais constituem o estado normal da vida social. O fato moçada, é o que ele fala, né? Na verdade, os fatos sociais, existe uma generalidade. São as regras, os conceitos, a forma de se vestir, a forma de construir casa. É uma normalidade. Então, os fatos sociais mais gerais constituem o estado normal. Agora, o fato é patológico quando impede o progresso social? Não. Por exemplo, nós tivemos uma pandemia lá no início do século XX, gripe espanhola, e trouxe muitas coisas interessantes, higiene, precauções. Acho que a 2 não impede. Por exemplo, essa pandemia que nós vamos ver não vai impedir o progresso da sociedade. Talvez nós tenhamos mais cuidados que nós não estávamos tendo. A excepcionalidade, vou para 3. A excepcionalidade da forma social revela o caráter patológico. O que vigorava, de repente, deu uma virada. E se perdurar, vai ser normal. Eu acho que a 3 é boa, como a 1 também me parece boa. O fato social é normal quando corresponde às condições existentes da sociedade. Toda sociedade tem as suas regras, suas formas de conduta, sua forma de se vestir. Percebe? Então, é para a sociedade existir que existem as normas. Então, claro, quando algo sai do contexto, em grande número, nós estaríamos num estado patológico, vai depender do índice. Não sei se você me entende. Dá para entender, Aldir? Quer dizer, se de repente alguém desrespeita, ou um grupo desrespeita as regras estabelecidas, seria, segundo ele, um estado de anomia. O cara não está levando em consideração as regras sociais, as normas, os costumes. Agora, se isso atinge a uma proporção muito grande de pessoas, como aconteceu com a pandemia, virou tudo. É patológico. Então, olha as formas sociais gerais constituem o estado normal da sociedade. O fato patológico não impede o avanço social. A excepcionalidade é patológica, mas vai virar normal. E o fato social, ele demonstra que a sociedade precisa de regras. E para fechar, porque o meu tempo já foi, Emile Durkheim apresenta como características dos fatos sociais. Se você olhar aí, parece que é tudo A, né? Não, acho que não. A coerção, como capacidade de superação do etnocentrismo. Desculpa, moçada, o cara misturou tudo. Uma das características dos fatos sociais, das regras, das condutas, dos costumes, da forma de se vestir, é a coerção. Eu me lembro que eu falei para você assim, se você, por exemplo, sair, levantar da sua carteira lá no colégio, você dá uma cuspida no chão, você vai ser punido. Você não vai ser preso. Talvez a escola não te dê uma suspensão, mas, na verdade, o pessoal vai te rejeitar. É uma punição, uma sanção espontânea. Ô, porco nojento! Mas isso não é para superar a ideia do etnocentrismo. Etnocentrismo, não sei se você lembra da antropologia. É quando você coloca a sua etnia